Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar aqui com os queridos para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é a lição de número 12, e ela vem com o título A Coragem de Paulo diante da Morte. Nosso texto áureo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 11, nos fala o seguinte: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A verdade prática, a verdade a ser praticada dessa lição nos relata o seguinte: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do verso 7 ao verso 15. Nossa lição tem como objetivo geral conscientizar a respeito da coragem diante da morte, ou seja, a coragem de Paulo mediante a morte. E os três objetivos específicos são o seguinte: mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Cristo; o segundo, apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte; e o terceiro é destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Bom, alguém já disse um dia: a única certeza da vida é a morte. E, de certo modo, isso é uma realidade, sim. Contudo, o que não podemos esquecer é que, para alguns, a morte pode ser um fim absoluto de tudo. Porém, para outros, a morte é o começo de algo muito maior e grandioso e eterno. No período de Paulo, existiam vários pensamentos filosóficos que influenciavam o modo de viver do povo naquela época. Embora que também em nosso tempo exista essa influência filosófica, que também em nosso tempo influenciam as pessoas de nossa época. Porém, no tempo de Paulo, dentre os vários pensamentos filosóficos, eu quero citar apenas um aqui, que é o hedonismo. E a máxima do hedonismo era a seguinte, que falava assim: comamos e bebamos, pois certamente que amanhã morreremos. Podemos ler isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 32. Outra versão, já com o versículo completo, eu quero ler o seguinte para você: que valor teria eu haver lutado com feras em Éfeso, se não houver a ressurreição dos mortos? Se não tornarmos a viver, comamos e bebamos, pois que no fim das contas amanhã morreremos e acaba-se tudo. Isso não é a visão de Paulo. Isso aí é uma comparação, contraste que Paulo faz. Paulo cria totalmente contrário. Paulo entendia que havia vida eterna. Paulo tinha plena convicção que o homem não estava limitado apenas a esse tempo e espaço, mas que há algo maior em Cristo. Sendo assim, nunca temeu a morte, porque ele sabia que a morte não era o fim, mas sim o começo de algo muito maior e pleno. Ele tinha plena certeza que estava trilhando o caminho certo, o caminho da vida chamado Jesus. Enquanto uns entendem que devem aproveitar a vida enquanto é possível, pois a morte nos espreita, e cumprindo os prazeres da carne, porque o hedonismo ele está ligado a isso, a prática plena e a satisfação do prazer. Mas Paulo aproveitava a sua vida para fazer o que era bom aos olhos do Senhor, pois ele sabia que a eternidade era uma realidade. Essa lição ela vem nos fazer pensar um modo de vida ao qual nós temos levado, pois Paulo olhava para o futuro, sim, mas ele vivia esse futuro. Parecia estar distante de seus olhos, mas ele era real, porque Paulo vivia no aqui e o agora, mas olhando para o futuro da vida eterna. Tópico 1 da lição fala a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus e os seus subtópicos.
É importante dizer que a mente de Paulo compreendeu, a mente de Paulo entendeu tudo que lhe sobreviria pelo fato dele seguir a Cristo. Isso lhe foi informado por meio do profeta Ananias, quando foi orar ali na casa a qual Paulo estava, naquele momento cego, porque ele havia tido um encontro com Cristo. Ananias ora e entrega então ali, por meio do Senhor, o que aconteceria na vida de Paulo. Mas o que deve ser dito aqui é que Paulo sabia que se algo viesse a acontecer com ele, isso estava dentro da permissão e dos planos do Senhor. Nós podemos ver que a mente, o espírito de Paulo estava o quê? Fortalecido e convicto de quem ele era e a quem ele servia, lá em 2 Timóteo. No capítulo 1, verso 12, nós podemos ler assim: Por essa causa também sofro, todavia. Não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Quando nós lemos o 2 Timóteo, entendemos que ali Paulo encerra a sua carreira. Ele estava preso e depois ele recebe então a pena capital. E ele é morto. Mas mesmo pegando esse versículo de 2 Timóteo, isso não tira nada do que nós estamos colocando aqui, da convicção que Paulo tinha em quem ele cria e no que esperava por ele. Outro ponto importante a ser dito é que nesse momento é que Paulo fazia tudo isso, porque a sua fé no Salvador era enorme, essa convicção plena o impelia a fazer as obras de Deus. E que durante esse percurso, se algo lhe sobreviesse, afirmando de novo, ele entendia que era da permissão do Senhor. Ele só iria parar de cumprir a sua missão quando a sua vida fosse tirada, obviamente. Se isso acontecesse é porque Deus havia permitido e estava no plano dele. Isso era muito claro na mente de Paulo. Os olhos, a mente e o coração de Paulo estavam totalmente voltados para Jesus. Nós vemos lá em Gálatas 2, o verso 20, que ele nos fala o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ter uma vida pautada em Cristo, como Paulo tinha, foi a razão do seu sucesso como implantador de igrejas, como pregador, como pastor, como mestre, como evangelista. Esse foi o grande sucesso de Paulo, porque o que conduzia, o que fortalecia ele era o poder de Deus. Ele simplesmente buscava o que? Agradar a Cristo. Isso é importante, isso era o ponto culminante de Paulo. Isso é o que todo cristão deve colocar no seu coração e cumprir o ide, o mandamento do Senhor. No tópico de número 2, vem falar sobre a coragem para enfrentar as ameaças de morte, os seus subtópicos também. A coragem de Paulo provinha do que? A força, a virtude de Paulo provinha do Espírito Santo de Deus. Ele mesmo relata em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. Paulo era um verdadeiro combatente, com um propósito único de agradar ao seu comandante, no caso a Jesus Cristo, e a sua determinação provinha disso, de cumprir a missão que lhe foi dada pelo Senhor. Todo cristão necessita cumprir com coragem o chamado do Senhor, testemunhando com ousadia o nome de Cristo, acima de qualquer situação ou circunstância. Isso deve ser uma prática de todo cristão. O cristão deve ser convicto daquilo que ele crê. Do mesmo modo como foi Paulo. A gente pode ver essa convicção de Paulo refletida, no que ele escreve em Romanos 8, verso 36. Por amor de ti, enfrentamos a morte
todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo entendia muito bem que se identificar com Cristo, falar do amor de Cristo, pregar a Cristo, levantaria vários inimigos, perseguidores, que ele estaria aí sendo como uma ovelha que seria levado ao matadouro, mas ele entendia que o consolo, que a graça, que a bondade, que o fortalecimento provinha do Senhor, porque essa fala de Paulo se remete a um Salmo 44, onde o povo estava ali necessitando do clamor e do favor do Senhor. No item 3, no tópico 3, que fala acusações e a prisão de Paulo no templo, o cristão ele combate o plano espiritual. Isso deve ser muito claro para todo cristão, fazendo menção desse tópico 3, né? Que é a acusação e a prisão de Paulo no templo. O cristão ele combate o plano espiritual. Porém, a perseguição ela alcança o plano material e visível. Estamos combatendo algo que não é visível aos nossos olhos, mas que é percebido pela condição em que a população, que a humanidade, que as circunstâncias se apresentam. E essa perseguição ela é materializada, assim, no plano material. Muitos inimigos, perseguidores, opressões, pelejas, lutas irão acontecer. Por quê? Porque estamos lutando com aquilo que é espiritual. A perseguição virá para neutralizar e parar a obra do Senhor, para parar a obra de Deus. E a ideia do inimigo é justamente essa, de neutralizar aqueles que levam o reino, o evangelho. Porque quando alguém anuncia, prega, fala do amor de Cristo, vidas serão transformadas, pessoas serão libertas das trevas. O nome de Jesus Cristo vai ser proclamado, a esperança ela vai nascer. Então, ou seja, a perseguição vai acontecer para que essas vidas sejam paradas, para que elas não anunciem o reino, para que vidas não sejam transformadas e que o nome do Senhor não seja conhecido. Paulo ele vive exatamente o que o Senhor Jesus relata no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, do verso 11 ao 12, nos fala assim: quando alguém pratica exatamente os mandamentos do Senhor e anuncia seu reino, essas pessoas serão perseguidas, porque ela é um perigo ao reino das trevas, pois vidas serão totalmente alcançadas, transformadas, fortalecidas pelo poder do nosso Deus. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus ele relata no seu Evangelho, nós vemos ali que as pessoas vão ser perseguidas pelo amor do nome do Senhor Jesus, elas vão ser caluniadas, elas vão ser presas, elas serão chicoteadas, mas que essas pessoas receberão um galardão maravilhoso, porque serão recompensadas na eternidade pelo Senhor. Paulo cumpre sua missão com coragem, sem medo, passando por muita luta e dificuldade, mas ele mesmo vem nos declarar lá em Filipenses no capítulo 4 e no verso 13, dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja ela precisa compreender isso. O nosso fortalecimento provém de Cristo, provém de Deus, e que essa obra nunca deve cessar ou parar mediante a nenhuma circunstância ou situação de dificuldade ou perseguição, porque a eternidade ela é real. Que não tenhamos medo de falar de Cristo, que não venhamos parar por conta da perseguição. Para que isso venha acontecer, a nossa fé tem que estar plena em Cristo. E era isso que Paulo tinha. A sua ousadia, sua coragem, estava pautada em quem ele cria, na esperança verdadeira de uma eternidade real. Meus amados irmãos, essa realidade possa ser uma constante em nossas vidas,
que não tenhamos medo da morte, mas que nosso coração, a nossa mente, a nossa fé esteja pautada em Cristo, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E se nele nós cremos, e se morrermos nele, certamente, como Ele nós viveremos. Meus amados, essa é a nossa lição de hoje. Eu quero já de antemão agradecer a todos que têm nos assistido. Estamos aí encaminhando para o final do ano. Que Deus venha dar graça, direção, consolo a cada um dos amados. E que o ano que está se aproximando seja um ano de muita vitória, de bênção para cada um dos irmãos. Que a nossa esperança não venha se extinguir devido às circunstâncias a qual nós temos passado. Busque no Senhor, ore no Senhor, clame ao Senhor, que Ele venha abençoar a todos. Quero então deixar aqui para os meus amados irmãos, meus queridos, quem tem nos acompanhado, deixar aqui o meu forte abraço e desejar a todos vocês que têm nos assistido um Feliz Natal. E que o Natal é Cristo. E que tenhamos isso em nossa mente, em nossos corações. Que Deus abençoe mais uma vez aqui. Quero deixar o meu forte abraço.